paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula da EBD, o canal que te ajuda a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Roda a vinheta. Bem, meus irmãos, já estamos de volta para dar mais uma aula da EBD. Hoje, com a lição de número 13 do nosso terceiro trimestre de 2020. Nós estamos encerrando o trimestre, desde já agradecendo a você que ficou do início até o final desse trimestre, amém? Deus possa estar abençoando você e a sua família também, né? E se você gostou dessas lições até aqui, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, dê o seu joinha, o seu like, né? Se gostou, e compartilhe essa mensagem para que chegue a muito mais vidas possível. Também ative o sininho das notificações para que quando tiver vídeos novos aqui no canal, você ser o primeiro a ser informado. Amém? E após esse terceiro trimestre, no quarto trimestre também estaremos aqui em nome de Jesus dando as aulas da EBD, né? Do nosso quarto trimestre que vai sendo falando sobre o livro de Jó, né? Mas isso é assunto para a próxima semana. Essa semana nós vamos encerrar o nosso terceiro trimestre com a lição de número 13, que diz o seguinte: a vigilância conserva pura a igreja. Amém? O nosso textual está lá em Marcos, capítulo 13 e versículo 37, que nos diz o seguinte: e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Né? Falando sobre a vigilância, né? A vigilância conserva por a igreja. Nós vamos falar um pouco sobre a vigilância e sobre a parábola das 10 virgens, né? Que está lá no livro de Mateus, que é nossa leitura bíblica em classe. Está lá no livro de Mateus, capítulo 25, versículo do 1 ao 13. Amém? A nossa verdade prática vai nos dizer o seguinte: através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Isso é uma realidade, né? Devemos vigiar e estar atentos, né? E vigilantes para não cairmos nesse tipo de mundanismo dentro da igreja, que isso não provém de Deus, né? Essas modernizações. Eu sei que modernização é uma palavra muito abrangente, mas dentro da igreja, segundo o conceito da palavra do Senhor, modernização não é uma palavra convidativa, não é uma palavra correta para ser utilizada dentro dos padrões bíblicos. O padrão bíblico tem o seu padrão definido e assim deve se manter através dos tempos, das décadas e séculos, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte, né? Que Ele quer conservar-nos uma igreja pura, santa e separada. Então, o mundanismo não deve ter espaço no nosso meio, não deve ter nenhum tipo de espaço, né? Nenhum tipo de ou algo que venha a mudar o nosso padrão bíblico de viver, né? Porque a Bíblia ela tem conceito para tudo na nossa vida, na verdade, né? Tudo, seja moral, seja espiritual e seja social. A Bíblia está repleta, né? Como eu falei nas aulas anteriores, a Bíblia é completinha, não falta nada. Se tu está precisando de alguma coisa, consulte a palavra do Senhor e consulte ao Senhor, que certamente Ele te responderá. Amém? E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre, né, a meia-noite, né? Que lá na parábola diz, a meia-noite, né? O dia que já passou. O dia que já passou. Tudo que nele aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem, né? A meia-noite é a transição de um dia anterior para um novo dia, né? E tudo que aconteceu, tudo que ocorreu lá atrás é passado, né? É passado e nós devamos viver o agora, o presente, né? E ficarmos atentos, porque esta parábola é de suma importância para nós, né? Sabemos que ali na parábola tem 10 virgens, né? 10 virgens prudentes, 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. Só que se os irmãos for observar o contexto desta parábola, vai perceber que todas elas tinham
a sua candeia, tinham azeite na sua candeia, ou seja, tinha a unção, né? Só que em algum momento, algumas delas, ou 5 delas, se perdeu a unção, ou se perdeu esta unção do Espírito Santo. E as outras estavam preparadas, tinha reserva. É o que nós devemos fazer, estarmos com reserva, para quando à meia-noite o noivo vier e nos chamar, devemos estar preparados com óleo, não só na nossa candeia, mas também com reserva, para que quando Ele nos chamar, nós prontamente possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, e entrarmos para a gloriosa festa das bodas lá no céu. Glória a Deus. Essa é a minha esperança, espero que seja a sua também. Amém? E aqui vai dizer também, no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, este período haverá terminado definitivamente. Vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na Terra. Isso é a realidade, né? Já estamos nos últimos dias, tem acontecido muitas coisas, muitos eventos que só corrobora com essa afirmação aqui do comentarista, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Muito difícil da nossa história com essa pandemia. E não só a pandemia, né? Tem rumores de guerras por aí acontecendo, tem terremotos, tudo que a Bíblia já falara, já nos avisara que ia acontecer, né? Então, não vê quem não quer que Jesus está voltando. E nós devemos estar que nem as 5 virgens, preparada para subir e morar no céu. Devemos manter essa esperança viva no nosso coração. Amém? Glória a Deus por isso. Jesus mandou também que trabalhemos enquanto é dia, né? Lá no livro de João, capítulo 9, versículo 4, né? Pois a noite vem, diz mesmo dessa forma, né? Ou a noite advia, então não será mais possível trabalhar, né? Quantas noites já chegaram para muita gente? Quantos não têm mais condições de ir à igreja? Quantos não têm mais condição de evangelizar, né? Porque a noite chegou, por N motivos que aqui eu não vou citar, né? Mas devemos trabalhar enquanto estamos com saúde, enquanto é dia, porque assim como a salvação chegou para nós, né, nós devemos levar de bom grado esta salvação, este ide, esta missão gloriosa que o Senhor confiou a todos nós, né? Devemos trabalhar enquanto é dia, né? E trabalhar e estar atento e vigilante, pois pode ser o nosso último trabalho, né? Pode ser o nosso último. Então devemos estar atentos. A Bíblia vai nos falar que a nossa vida é como uma lâmpada que hoje está acesa e a qualquer momento pode se apagar, né? Então devemos trabalhar para o nosso Senhor, trabalhar para o nosso Deus, né? E assim resgatar muitas almas do inimigo, do inferno, que estão caminhando a passos largos pelo caminho largo, né? O Senhor nos colocou nesta vida aqui, nos salvou para que o que nós sentimos, essa graça gloriosa, misericordiosa do nosso Deus, possa alcançar também essas vidas que estão com as suas mentes cauterizadas, né? Estão marchando rumo ao inferno, à perdição eterna. Nós devemos salvá-los através da palavra de Deus. Quando eu digo salvar, né, que o Salvador aqui é Jesus Cristo, mas eu usei esse termo assim para que nós anunciemos a eles, né? Assim como chegou a nós. E nós devemos estar atento e vigilante, né? Porque muitas vezes a gente pode salvar o mundo todo, né? Pregar, anunciar o evangelho, muitas vidas serem salvas, mas se nós não tivermos um padrão bíblico que o Senhor estabeleceu para a nossa vida, naquele dia nós iremos ficar assim como foi as 5 virgens loucas. Amém? O nosso segundo tópico vai nos falar o seguinte: meia-noite, início de um novo dia, né? Como eu falei um pouquinho anteriormente. Aproxima-se o momento exato, à meia-noite, quando o novo dia vai raiar. Que dia será esse? Né? Isso aqui é uma pergunta. Que dia será esse? Né? Dia do glorioso, da gloriosa vinda do Senhor, né? Esse dia que vai raiar, né? Que eles, parabolicamente, usando parábola, uma linguagem, como é que eu posso dizer? Usando uma linguagem configurada, não, tem uma outra palavra na língua portuguesa que eu não me recordo agora, mas usa uma palavra comparativa, né? Vou usar esse termo, uma palavra comparativa dizendo que a meia-noite é um fim de um dia e o início de outro. E esse novo dia pode ser a qualquer momento
perante o Senhor. Eu vou ler aqui em Apocalipse capítulo 21, né? Capítulo 21 do livro de Apocalipse, o versículo 23 e 25. Acompanha aí, abre a sua Bíblia, acompanhe comigo, que vai nos falar o seguinte, ó, capítulo 21 e versículo 23, que diz o seguinte: e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Como eu falei, é esse novo dia que raiar, né? Vai ser um dia eterno quando Jesus voltar. E o versículo 25 vai nos dizer o seguinte: e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Como eu falei, né, que ele está fazendo uma comparativa na parábola. Então esse dia vai ser eterno, o início do novo dia. Por isso que o tema diz: meia-noite, o início de um novo dia. Esse dia está bem pertinho de chegar. Jesus está voltando, meu irmão. Meu amigo, ouvinte, né? Meu amigo que já é inscrito no canal e você que ainda não é, que está vendo essa mensagem através dessa plataforma, fique atento, pois o dia vai raiar. Esse dia glorioso vai chegar. E só vai subir aqueles que estão preparados. Aqueles que verdadeiramente aceitaram o Senhor Jesus Cristo, né? E creram de verdade, né? Aqui não é crer simplesmente por acreditar, mas esse crer aqui é aquele crer que obedece. Essa palavra ela tem um termo grego também que fala-se de obediência, né? Quando Jesus disse lá, ou melhor, quando Paulo disse lá para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, ele estava certamente se referindo a esse termo, né? De acreditar, de servir, de prosseguir, né? E assim alcançarmos todos nós a salvação, assim como foi naquela ocasião, amém? E como eu falei que o amanhã começa, né? O amanhã eterno, né? Onde Cristo, aqui a gente vai ver que é a luz desta cidade maravilhosa que é a Nova Jerusalém, e o resplendor de Deus, a glória de Deus, né? Vai resplandecer a luz do Cordeiro. Então não vai necessitar nem de lua, nem de sol, o que nós precisamos hoje, né? Para a nossa sobrevivência aqui na Terra, né? Deus criou o mundo perfeitamente. Hoje ele está aí desse jeito porque nós mesmos, né, o destruímos, aquilo que Deus criou com tanto carinho para nós e nos deu para nós cuidarmos e preservarmos. E infelizmente muitos assim não fazem. Mas o dia vem, né, e a hora está chegando que nós moraremos numa cidade onde a glória de Deus e a luz do Cordeiro é o que ilumina. E jamais as suas portas vão se fechar, a Bíblia diz aqui, jamais. Porque lá não haverá mais ladrões, lá não haverá mais pessoas que te perturbam, lá não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais dor, né? E o Cordeiro de Deus, glória ao nome do Cordeiro, ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, tudo que nós passamos aqui, todas as dificuldades. O Senhor vai fazer sanar tudo isso. Glória ao nome do Senhor. E nós devemos continuar nessa perseverança, não desistirmos, porque ele está bem pertinho de voltar. Amém? Glória a Deus. Né? E aqui vai dizer, ó, e Jesus levará a sua noiva para a sala das bodas, onde a igreja e o Cordeiro se unirão para todo o sempre, né? Este novo dia, né, que se iniciará com a volta do Cordeiro, né, vai ser um ambiente de festa, de muita alegria para um grupo, né, claro, e de tristeza para muitos outros. Por quê? Porque não deram ouvido à palavra do Senhor, né? Faz-me lembrar agora, lá no início da Bíblia, lá no tempo de Noé, quando Noé anunciou, disse: olha, vai vir um dilúvio, vai acontecer, vai inundar toda a terra, né? E assim evangelizou e alertou aquele povo para que se arrependessem e entrassem na arca junto com ele, com a sua família e os animais, para poderem se salvar, e não quiseram. E o fim daquilo tudo os irmãos conhecem. Todo o fôlego de vida pereceu, né? Foi extinto, ficando só Noé, a sua esposa e os seus 3 filhos e um casal de cada animal, né? E hoje não é diferente, nenhuma diferença, né? O Senhor, através da sua palavra, através do ensinamento, através do evangelismo, através da pregação da verdade,
contida na sua palavra está avisando, está anunciando. E muitos, infelizmente, não têm dado crédito à nossa pregação, né? Ao que nós estamos falando. Mas virá aquele dia que eles vão querer, mas a porta vai estar fechada, né? Que pena. Espero que você e que Deus te dê mais uma oportunidade. E no caso, a oportunidade de hoje de estar ouvindo aqui, assistindo essa mensagem. Que o Senhor quer te salvar, né? Ele me trouxe aqui para te dizer isso, para te falar que o Senhor tem algo na tua vida. O Senhor tem algo maravilhoso para ti. Abre o teu coração, né? Deixa Ele entrar no teu coração, né? Ele está batendo na portinha do teu coração. Deixa Ele entrar para fazer morada e você juntamente com Ele e Ele com você cear. E ter essa festa, essa boda, né? Essa festividade maravilhosa no céu quando Ele voltar. Amém? Glória ao nome do Senhor. Só que como o dia raia, a noite também vem, né? Vem a noite, que também vai começar a ira do Cordeiro. Vai chegar esse dia, né? E o Cordeiro hoje, ele está como advogado, né? Está advogando as causas, né? Com a sua infinita misericórdia, né? Que padeceu e morreu, né? Fez um sacrifício perfeito para a nossa salvação. Hoje ele está advogando, né? E o seu sangue purifica de todo o pecado. Mas vai chegar um dia que o Cordeiro não vai ser mais advogado. Não vai mais advogar, ele será juiz. E ele julgará. É onde chegará a noite, né? É onde começará a ira do Cordeiro, né? Vamos ver lá em Apocalipse capítulo 16, ou melhor, capítulo 6, versículo 16 e 17, que vai nos falar melhor sobre isso. Abra a sua Bíblia, acompanhe comigo. Capítulo 6, versículo 16 e 17 de Apocalipse, que nos diz o seguinte: E diziam aos montes, caiam sobre nós. Diziam aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Né? Aqui deixa muito claro, né, que isso vai ocorrer. Isso vai ocorrer. Então, para que você e eu nos salvemos desse dia da ira, devemos permanecer no caminho do Senhor, buscando o Senhor. E Ele tem coisas maravilhosas para nós, né? E você ainda que não é salvo, diga um sim para Jesus, né? Diga um sim para o Senhor, procure a igreja mais próxima da sua casa, né? E se converta ao Senhor, porque Ele quer fazer coisas grandes. E está te alertando e me alertando hoje que esse dia vai chegar, está bem pertinho. Glória a Deus. O nosso terceiro tópico vai nos falar o seguinte: meia-noite, a hora de trevas, né? Depois que a igreja sair desse plano, desta terra, né? E ser assunta ao céu juntamente com o Cordeiro que vai vir nos buscar, o dia de trevas vai começar. Então vai ser um grande sofrimento. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aqui tem dizendo o seguinte, ó: para o povo de Deus familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho, nem admirável, quando vemos trevas, angústias e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que estas coisas anunciam a vida iminente do Senhor Jesus. Isso é uma realidade, né? Quantos desastres, quantas catástrofes, quantas coisas estão acontecendo, né? Quem está familiarizado, como diz o comentarista aqui, não fica assustado, não causa estranheza, é só cumprimento da palavra do Senhor. Glória a Deus. E também a natureza, ela geme por causa disso. Tanto o sofrimento que há na natureza, como eu falei lá anteriormente, que Deus criou com tanto carinho, né? E nos deu tudo equilibrado, né? A ecologia, né? A fauna, a flora, tudo equilibrado, né? Com a umidade na medida certa, com o calor na medida certa, com o frio na medida certa, todas as regiões do nosso mapa, do nosso país e do mundo, né? Deus criou tudo perfeito, ecologia perfeita, mas infelizmente por conta de tantos fatores, né? O homem degradou e aí a terra está gemendo. E também geme porque sabe que o Senhor vai voltar. A criação geme por conta disso. Um exemplo aqui é o que fala: quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar na terra, né? O sol deixou de brilhar, porque ele sabia que era o Filho de Deus.
que tinha morrido. O Filho de Deus que criou aquela terra, ou criou esta terra, né? A qual ele palmilhou aqui para nos anunciar as boas-vindas, né? As novidades devido ao reino de Deus aqui na terra, né? Através dele. Mas muitos não deram crédito. Infelizmente, hoje não é diferente, né? Infelizmente. Né? E aqui eu vou ler um versículo lá em Romanos, capítulo 8, versículo 22 e 23, que vai nos falar um pouquinho sobre esse tema que eu estou falando, sobre a terra gemer. Né? Romanos, capítulo 8. Vou voltar aqui um pouquinho. Romanos, capítulo 8, versículo 22, que vai nos falar o seguinte. Versículo 22 e 23. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. O 22 vai dizer: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, até agora. E não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, né? Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, né? Estamos gemendo também, na expectativa ali, né? Na esperança também de encontrarmos com nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pois, depois que o Senhor vier, trevas densas e muito choro e pranto vai se iniciar aqui na terra. Então, devemos estar firmes, meu irmão. Devemos estar atentos, vigilantes, como diz o nosso tema, né? Vigilantes. Sejamos em qual aquelas 5 virgens que está vigilantes, está ali, está com óleo, está com azeite, está com a sua lamparina acesa, né? Que aqui o azeite representa a unção, representa o Espírito Santo, e a luz representa o próprio Deus, que é a luz, e o Senhor Jesus Cristo, que é a luz, né? A luz que excede todo o nosso entendimento, disse Paulo em um dos versículos, né? E é essa luz que nós possamos estar com essa luz, e esta luz em nós, né? Me faz lembrar que há uma luz falsa, né? Lá no capítulo 5, se não me falha a memória, do livro de Mateus, fala sobre a luz do mundo e sal da terra, o sal da terra, né? E ele vai dizer ali em algum momento, ali naqueles versículos lá, que diz: cuidais para que a vossa luz não seja trevas, né? Não seja treva disfarçada de luz, que a luz verdadeira, em qualquer ambiente que tiver escuridão, você entrou com um fechinho de luz, ela já dá uma diferença, porque a luz resplandece. Que a luz da palavra de Deus, a luz do próprio Deus, possa iluminar o nosso entendimento, possa iluminar a nossa vida, iluminar-nos a ponto de nós mantermos essa esperança de continuarmos, não desistirmos nesse caminho que leva ao céu, que chama-se Jesus Cristo. Glória a Deus, né? E aqui vai dizer também: as perseguições à igreja, o ódio aos crentes e a corrupção moral provam que já anoiteceu há muito tempo, né? Isso é uma realidade. Tudo isso mostra que já é noite, né? E aqui vai dizer também: as nações estão em trevas, né? As nações estão em trevas, pois procuram seus próprios caminhos, seus próprios deleites, suas próprias escolhas, e não atenta para essa mensagem, para a luz do Evangelho de Deus. Então, estão eles em trevas, as nações estão em trevas. Por isso, nós devemos orar pelas nações, devemos orar para a nossa nação aqui no Brasil, devemos orar pelas autoridades da nossa nação, seja estadual, municipal ou federal, para que a luz do Espírito Santo e o próprio Deus ilumine suas decisões, né? Pois a Bíblia vai dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se eles abrir o seu coração e deixar Deus governar a sua vida, e deixar Deus governar o seu governo, né, coisas maravilhosas virão. E vai dizer em um certo momento que um líder onde tem Deus, a nação vive em paz, né, vive calma e tranquila. Mas o que procura os seus próprios caminhos, seus próprios deleites, faz com que sofra não só eles, mas toda a nação por conta disso, né? Devemos orar pelos nossos governantes, devemos orar pelo nosso país, devemos orar por todas as nações, que o Espírito Santo possa alcançar, seja de qualquer classe social que seja classe social alta, média, baixa,
qualquer uma, pois a salvação veio independente de classe social. Jesus Cristo veio para todos, né? Embora que todos não querem, não o aceitam, mas o momento que eles se voltarem e repensarem o seu conceito e aceitarem a Jesus, certamente ele lhe aceitará, ou o aceitará, né? Ou o aceitarão a todos, de qualquer classe social, né? Por isso que o nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus não faz acepção, não faz distinção de pessoas. O nosso Deus quer salvar a todos, independente de raça, né? Independente de tudo, né? Nosso Deus, ele não faz acepção de nenhuma natureza. Deus quer salvar a todos de igual modo. Glória a Deus por isso. E aqui no nosso quarto trimestre vai nos dizer o seguinte: o clamor da meia-noite, um brado de alerta, como eu falei lá no início, né? Vigiai, ficais atento, né? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. No complemento desse versículo vai dizer: saí-lhes ao encontro, né? Saí-lhes ao encontro. Pois aqui, capítulo 25 e versículo 6 vai falar esse versículo. Pois aqui a parábola cita uma festa, né? A festa das bodas, né? Uma festa muito maravilhosa, que o noivo saiu e chamou, né? E chamou. Ou melhor dizendo, ouviu-se um clamor dizendo: aí vem ele, aí vem o esposo. Estejamos preparados, estejamos atentos, pois ele está vindo. E se ele te pegar despreparado, assim como foi aquelas virgens, né? Que como acabar, o noivo tardou a vir, né? Lá no início, o irmão for ler toda a passagem do versículo 1 ao 13, no capítulo 25, vai ver que ele disse naquela parábola que o noivo tardou a vir, todas tosquenejaram e todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor, é o versículo 6, aí vem o esposo, saí-lhes ao encontro. E quando todas acordaram, né? 5 estavam com reserva e 5 não. E daí uma pediu para as outras: olha, dá-me um pouco do teu azeite, né? Porque a minha lâmpada, ou as nossas lâmpadas estão se apagando. E as 5 prudentes disseram: caso que não falte para nós e para vós, né? Ide aos que o vendem e comprai, né? Porque se ela desse, ia faltar para ambas, e todas as 10 ficariam em trevas, né? Sabiamente ela disse: olha, vai adquirir para ti, porque o meu já está bem certinho aqui, para quando o noivo chegar, está tudo em luz, está tudo claro, para poder eu ir ao encontro, né? E sair ao encontro e encontrar com ele para entrar para a festa. E daí, naquele período que ela se afastou e saiu, o noivo veio e pegou as 5 e levou para a festa. Quando elas voltaram, a porta já tinha se fechado. Aí onde é que está o perigo? Na volta de Jesus vai ser dessa mesma forma. O Espírito Santo não mais, né? Não mais estará para salvar as pessoas aqui. O próprio Jesus Cristo e a igreja não mais estará aqui para anunciar essa verdade. Então, fiquemos atentos, né? E uma coisa interessante que cabe para mim, para nós cristãos, que eu lendo essa passagem e eu vi uma coisa muito interessante. Qual seria ela? É que todas as 10 eram virgens, ou seja, todas as 10 estavam, a princípio, aparentemente, com o mesmo padrão de conduta, né? Todas elas eram virgens, né? Todas elas estavam na igreja, falando no popular, né? Todas elas serviam ao Senhor, né? Todas elas iam nos cultos, né? Todas elas participavam, né? Parafraseando essa parábola. Só que as 5 não tinham o mais importante, que é o Espírito Santo, era a unção do Espírito Santo, que é ele que nos conduz a Deus, é ele que nos leva a Deus. Não adianta muita coisa nós estávamos fazendo tudo na igreja e fazendo tudo errado, sem ter o aval do Espírito Santo, sem ele estar nos direcionando. É em vão, é em vão. Devemos ficar atento a isso. Então, voltando aqui quando à meia-noite ouvisse o clamor, aqui no nosso quinto tópico, como eu falei, né? E aí veio o esposo. E 5 entraram e 5 ficaram, como eu falei. Mas aqui vai dizer também, ó: meu irmão,
Você está ouvindo este clamor? É a pergunta para nós. Você está ouvindo este clamor? Está escutando como o Espírito Santo diz ao mundo e aos salvos que Jesus vem breve? Né? Outra pergunta. Está atento ao cumprimento das profecias? Né? Três perguntas. Será que nós estamos atentos a esse clamor? Estamos com o ouvido atentos? Para quando eu dizer, aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro e nós sairmos ao encontro, e quando a trombeta tocar e o Senhor voltar para nos buscar, nós estarmos preparados, estamos atentos a isso? Estamos atentos às profecias, aos acontecimentos, né? Que não é novidade para os que conhecem, lê a palavra do Senhor. Tu está atento? Se estás atento, te prepara. O teu Senhor está bem pertinho de voltar. Glória a Deus. Mas aqueles que já ouviram a voz do Espírito Santo devem divulgar as palavras eternas do Evangelho, enquanto houver tempo. Né? Como eu falei lá atrás. Vamos divulgar, vamos falar, vamos anunciar a palavra do Senhor. E aqui é um meio para isso. Né? Então, mais uma vez, eu vou lhe pedir, se inscreve aí no canal, tu que não é inscrito, né? Deixa o teu joinha aí se gostou desta aula, né? Ative os sininhos da notificação para que quando tiver um vídeo novo, você seja o primeiro a ser comunicado. E compartilha, porque o compartilhamento também é uma forma de levar esse evangelho. É uma forma de divulgar a palavra de Deus às muitas vidas. Quem sabe agora tem uma pessoa aí precisando ouvir sobre Jesus, sobre esta parábola. Uma pessoa que precisa ser alertada, que está no sono, né? Está no sono espiritual. Quem sabe esta pessoa seja alcançada através dessa mensagem. Então compartilha aí, né? Que o Senhor quer salvar muitas vidas através dessa plataforma e dessa mensagem. Glória a Deus. E aqui vai dizer também, precisamos vigiar e permanecer prontos para a vinda do Senhor. Estejamos atentos. Estejamos atentos. Devemos estar vigilantes. Jesus vai voltar a qualquer momento, né? Eu tenho essa esperança. Jesus vai voltar a qualquer momento. E como está a tua vida? Né? Como está a tua vida? Como está a minha vida? Como está a nossa vida? Está naquele caminho estreito que o Senhor nos ensinou em uma outras passagens, né? A porta estreita. Estás neste caminho? Estás peregrinando neste caminho? Estás seguindo neste caminho? Se estiver, glória a Deus pela tua vida. E você que não está num caminho alternativo, né? Posso usar até essa palavra, que você acha que tem, não, a Bíblia cita só 2 caminhos, não tem meio caminho nem caminho alternativo, né? Que você possa se voltar para o caminho estreito, ou voltar, se você ainda não se converteu ao Senhor. E para você que está afastado, eu tenho uma mensagem para ti, tenho uma mensagem para te dizer, Jesus está voltando, e Ele está te alertando também. Tu que conhece já a palavra do Senhor, tu que já participasse desta mesa, participasse deste manjar maravilhoso, né? Glória a Deus. Participasse da igreja, né? Fosse, quem sabe em algum momento até pregador, anunciador desse evangelho, e por algum motivo, que aqui não irei julgar, tu se afastou, mas o Senhor te chama hoje para voltar. Ele quer te salvar novamente. Arrepende-te, né? Arrepende-te e volta e faz um concerto com o Senhor, pois Ele tem coisa maravilhosa para ti também. Glória a Deus. E aqui vai nos dizer, a oração é outro fator de importância para o qual Jesus chama a nossa atenção. Disse Ele, vigiai e orais para que não entreis em tentação. 26 e 41, né? Do livro de Mateus. A oração é falar com Deus, é conversar com Deus, né? E devemos, através da vigilância e da oração, permanecermos firmes, né? Firmes e constantes para a vinda do Senhor. Glória a Deus, né? Glória ao Senhor. Que o Espírito Santo, né? Ou melhor, o Espírito Santo nos está despertando hoje para que estejamos nesta condição. Que condição é essa? Na condição de salvos, na condição de cidadãos do céu, que iremos morar no céu, né? Que o Espírito Santo possa sim nos direcionar nesse caminho para levar ao Salvador. Glória ao nome do Senhor. Prepara-te
prepara-te, o Senhor está voltando. Dizendo assim, eu concluo e quero agradecer a você que ficou todo esse terceiro trimestre, que assistiu através dessa plataforma, né? Assistiu às aulas, deu seu like, comentou, continue comentando, né? Comente, dê o seu like aí, né? Nos ajude a levar esse evangelho. E muito obrigado, né? Muito obrigado por participar, muito obrigado por ficar até o final. E que todos vós tenhais uma ótima semana, né? Um ótimo domingo para todos e tenhais uma ótima semana. Em nome de Jesus. Se ele não voltar até lá, no próximo domingo teremos mais uma lição abençoada para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém e amém.